Olá, muito boa noite para vocês, sejam bem-vindos. Está no ar o Troca de Passes deste sábado, depois dessa vitória fundamental e salvadora da Argentina. 2-0 sobre o México. A Argentina continua viva na Copa do Mundo, graças ao gênio Lionel Messi. Decidiu em uma partida que vinha sendo muito dura para os argentinos. Não tinha cara de que sairia do 0-0, mas o gênio apareceu e acabou com tudo para os mexicanos. A Argentina segue firme e depende só de si, de uma vitória na última rodada contra a Polônia, para seguir sonhando com a taça do Mundial. São 6 e 7 da noite, a gente já mostrou aí na tela para vocês a hashtag Troca de Passes. É por meio dessa hashtag que você conversa com a gente aqui no programa. Tá aí de novo para você, ó. Hashtag Troca de Passes, mande a sua mensagem, a sua opinião. E ao longo do programa, na medida do possível, a gente vai conversando com vocês e ouvindo as suas opiniões. Nosso time já está aqui pronto, escalado, aquecido, como sempre, todos os dias durante o Mundial. Estou aqui com Bárbara Coelho, Carlos Eduardo Mansur e Elano, para a gente começar a falar de tudo que rolou nesse dia de hoje e as vitórias de Argentina e França principalmente, notícias da seleção brasileira. Tem muito assunto para a gente conversar. Bárbara Coelho, boa noite. O gênio apareceu, hein? Apareceu. Estava escondidinho, ninguém estava ajudando. Exatamente. Aí ele falou, deixa comigo, que como diz Milton Leite, agora eu se consagro. Deixa eu chegar na área um pouquinho, né? Pelo menos próximo a ela. Boa noite para você, Diniz. Boa noite, amigos. E foi isso que aconteceu, né? Em determinado momento do jogo, a gente viu o Messi jogando de praticamente segundo volante, porque a bola não chegava nele. E ele, com essa garra, esse ímpeto, principalmente por fazer história na seleção argentina, tentava desesperadamente buscar o jogo. Quando conseguiu se aproximar um pouquinho mais da área, teve um lance de gênio, uma frieza dos ETs e abriu o placar para a Argentina. A Argentina segue viva na Copa do Mundo, mas acho que a gente precisa falar desse futebol ruim da seleção argentina durante boa parte do tempo. Abriu um pouquinho depois do gol do Messi, os jogadores conseguiram trocar um pouco mais de passes, trocar de posição, fazer triangulações, criar mais oportunidades. Mas uma seleção que ficou invicta quase 2 anos apresentou um futebol nessa Copa do Mundo muito abaixo do que se esperava dela. Mas o Messi, enquanto o Messi estiver ali, ele é capaz em 90 minutos de decidir um jogo. É verdade. Olha, outra campeã do mundo jogou hoje pela segunda vez. A França venceu a Dinamarca por 2-1. A França foi melhor do que a Argentina, muito melhor, um pouco melhor. Como foi a França, Mansur? Boa noite. Boa noite, Diniz. Boa noite, Bárbara. Boa noite, Elano. Não acho que a comparação parte de termos um pouco distantes. Bastante. A Argentina pode ser muito mais do que está sendo se conseguir se estabilizar. É impressionante como tudo que cerca um time como a Argentina pode ser tão emocional, assim, indo a extremos o tempo todo. E isso num torneio como uma Copa do Mundo pode custar caro. A gente vai falar um pouco mais detidamente disso. A França é um assunto mais sério, né? A França, ela, por vezes, ela não precisa passar o jogo inteiro te dominando, te criando chances de gol em sequência continuamente. Mas ela, por vezes, é cínica. Porque ela, por vezes, é capaz de fazer o jogo esfriar, mas tê-lo sob controle. E ela precisa de muito pouco para resolver, porque é um poderio ofensivo brutal. E a quantidade de soluções com bola no ataque também é brutal. A França dominou hoje um time forte, que não jogou a Copa tão bem até agora, e venceu com uma autoridade, apesar do placar não ser dilatado, venceu com uma autoridade que faz com que a gente dê atenção a um time que é o que é depois de tantas perdas. Vamos discutir muito essa vitória da França hoje sobre a Dinamarca aqui ao longo do Troca de Passes. Para fechar, Elano, queria que você dissesse o seguinte: um craque, quando um time não está bem, nos tempos atuais, porque no passado a gente já viu isso acontecer, é capaz de ganhar uma Copa do Mundo sozinho? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, amigos. Boa noite a todos que nos acompanham mais uma vez, né? Felipe, eu acho muito difícil, se tratando do nível do nível do futebol que nós estamos falando de uma Copa do Mundo e a gente vê que o que ganha jogo e o que ganha campeonato é um time e um banco de reserva. Ah, sim. E o banco de reserva é um grande reforço para times e seleções ganhar campeonato. É extremamente importante. Ao longo da história, nós sabemos que o quanto isso é importante. Então, mesmo com toda a genialidade do Messi, né, que a gente sabe, a Babi falou aqui, a gente conversando aqui em bastidores, né,
A gente vê assim, um desempenho muito abaixo da seleção argentina. Se eu não me engano, se eu errar no tempo aí, vocês me corrijam, acho que depois dos 20, 25 minutos do segundo tempo, a Argentina começa a criar alguma coisa ali, né? O Messi, desesperado, você vê uma preocupação muito séria no semblante dele, né? Nos passes, não consegue encaixar um passe, não consegue ir jogando atrás, uma situação que muitas das vezes ele acaba não fazendo. Então, assim, só que a genialidade de um cara que a gente a qualquer momento pode decidir, a única bola no jogo que ele recebeu aonde ele se tornou o Lionel Messi, ele acabou acertando um grande chute e eu acho que foi um grande alívio para a seleção argentina voltar para a Copa do Mundo. Deve ter sido realmente um alívio. Aliás, por falar nisso, vamos fazer o seguinte, vamos colocar a reação da torcida argentina lá numa fanfest que está rolando em Buenos Aires, a capital de todos os argentinos. Lá a galera se reuniu para assistir o jogo, olha só, já está todo mundo muito tenso naquela altura, o negócio não andava, a coisa estava encruada, aquele jogo surumbático, modorrento, e aí veio a explosão com a genialidade de Lionel Messi. São Lionel, hein? Acho que dá para chamá-lo assim lá na Argentina, porque a galera está em festa aí graças a ele. Queria conversar com vocês aqui, começando pelo seguinte, primeiro tempo, 33 minutos de jogo.